Olá pessoal, eu sou Thaíla, curso a disciplina de Fisiologia Aplicada à Fisioterapia, ministrada pelo professor Ricardo Freitas, e hoje eu vou explicar um pouco sobre a regulação intrínseca e extrínseca da frequência cardíaca e da circulação. Bom, começando com a circulação intrínseca, o músculo miocárdico ele tem o seu ritmo próprio, ele mantém seu ritmo próprio, localizado na parede posterior do átrio direito. Existe uma massa muscular que é chamada de nódulo sinatrial. Esse nódulo sinatrial ele se despolariza e repolariza espontaneamente, estimulando assim um ato de ação cardíaca. Bem, a atividade elétrica do coração. Os ritmos eletroquímicos eles se originam a nível do nódulo sinatrial e se propagam através dos átrios até outro nódulo, o nódulo atrioventricular. Esse nódulo atrioventricular ele vai dar origem a um feixe, o feixe atrioventricular, ou então feixe de His. Bem, o feixe atrioventricular transmite o impulso rapidamente através dos ventrículos por intermédio de fibras condutoras especializadas. Bem, essas fibras especializadas, elas recebem o nome de sistema de Purkinje. E essas fibras formam ramos distintos do feixe, que penetram nos ventrículos tanto direito quanto esquerdo. As fibras do sistema de Purkinje transmitem um impulso cerca de 6 vezes mais rápido que a velocidade de transmissão das fibras musculares dos ventrículos normais. Cada célula ventricular é estimulada dentro de 6 segundos após a penetração do impulso dentro dos ventrículos. Isso permite uma contração subsequente, unificada e simultânea de ambos os ventrículos. A transmissão do impulso cardíaco flui da seguinte maneira: o nódulo sinatrial, átrios, nódulo atrioventricular, feixe atrioventricular e os ventrículos. Bom, o eletrocardiograma. A semelhança de todos os tecidos neurais e musculares, a superfície externa das células miocárdicas mantém uma carga elétrica mais positiva que o interior. Com a estimulação antes da contração, a polaridade é invertida. O interior das células miocárdicas torna-se mais positivo que o exterior. Durante a fase diastólica do ciclo cardíaco, ocorre a repolarização das membranas para restabelecer seu potencial de repouso normal. A atividade elétrica do miocárdio cria um campo elétrico que se propaga por todo o corpo. A sequência de eventos elétricos antes e durante cada ciclo cardíaco é identificada prontamente como modificações de voltagem pelos eletróditos que são colocados sobre a superfície da pele, pois os líquidos corporais salinos proporcionam um ótimo meio de condução. Bom, o eletrocardiograma monitora objetivamente a frequência cardíaca durante o exercício. Bem, a relação extrínseca da frequência cardíaca e da circulação. As modificações na frequência cardíaca ocorrem rapidamente através dos nervos que inervam diretamente o miocárdio e de mensageiros químicos que circulam no sangue. Esses controles extrínsecos da função cardíaca aceleram o coração como um processo de antecipação antes do exercício e a seguir se ajustam rapidamente à intensidade do esforço físico. Em grande parte, a regulação extrínseca pode reduzir a frequência cardíaca para 25 a 30 batimentos por minuto, em condições de deambulação normal em atletas de endurance altamente treinados, e ultrapassar a 200 batimentos por minuto no exercício máximo. Bom, o fluxo neural simpático e parasimpático. As influências neurais se sobrepõem aos ritmos inerentes do miocárdio. Essas influências têm origem no centro cardiovascular e influem através dos componentes simpáticos e parasimpáticos do sistema nervoso autônomo. Essas divisões operam em paralelo, claramente diferentes. Bem, a influência simpática.
A estimulação dos nervos cardioaceleradores simpáticos liberam as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios neurais agem acelerando a despolarização do nódulo sinoatrial e fazem o coração bater mais rapidamente. Esse é o efeito cronotrópico. O termo taquicardia descreve a aceleração da frequência cardíaca, habitualmente para a frequência acima de 100 batimentos por minuto. As catecolaminas também fazem aumentar a contratilidade miocárdica, sendo assim um efeito inotrópico, de forma que aumenta a quantidade de sangue bombeada pelo coração em cada batimento. A estimulação simpática máxima quase duplica a força de contração ventricular. A adrenalina liberada pela porção medular das glândulas suprarrenais durante a ativação simpática geral também produz um efeito taquicardíaco semelhante, porém de ação mais lenta sobre a função cardíaca. Além de seu poderoso efeito sobre o miocárdio, a estimulação simpática afeta profundamente o fluxo sanguíneo através de todo o organismo. A estimulação simpática produz vasoconstrição, com exceção da árvore vascular coronariana. A noradrenalina atua como vasoconstritor geral liberado por neurônios simpáticos específicos, denominados fibras adrenérgicas. Nenhuma evidência consiste após a existência de fibras simpáticas colinérgicas nos seres humanos, que liberaram acetilcolina para produzir a vasodilatação. Ao contrário do derramamento de acetilcolina, a partir da junção milneural, que causa provavelmente um pequeno efeito vasodilatador, alguns nervos constritores adrenérgicos permanecem continuamente ativos. Consequentemente, alguns vasos sanguíneos exibem sempre um estado de constrição, que recebe a designação de tônus vasomotor, até mesmo dentro dos vasos sanguíneos, sob influência adrenérgica. Resulta muito mais de um tônus vasomotor reduzido, que é a menor atividade adrenérgica, que de uma maior atividade das fibras dilatadoras colinérgicas, tanto simpáticas quanto parasimpáticas. Além disso, a poderosa vasodilatação induzida pelos coprodutos do metabolismo sobrepuja rapidamente qualquer vasoconstrição de ativação simpática do tecido ativo.